Maria de José, mãe terna e escolhida, és mãe leal da fé. Seu nome é Maria de Deus, de Deus. Maria santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por eles construir a nova vida. Mãe da obediência, da graça e do amor, e os homens se encontrem no filho desta flor. Seu nome é Maria de Deus, de Deus. Maria santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhido, como escolhido, olhos voltados para o céu, e por eles construir a nova vida. Oh, Maria santa e fiel, Maria santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhido, como escolhido, olhos voltados para o céu, e por eles construir a nova vida, a nova vida, a nova vida. Amém, amém. Boa tarde mais uma vez, gente. Boa tarde também mais uma vez a você que está aí na sua casa, acompanhando conosco o nosso programa Louvemos ao Senhor aqui pela Rede Século XXI. Desse nosso programa hoje, podem sentar. A nossa última pregação, justamente vamos falar dela, aquela que é a mãe de Jesus, aquela que é a nossa mãe, a Virgem Maria. E o tema da nossa pregação é Maria, modelo de fidelidade. Para iniciarmos a reflexão dessa nossa pregação, claro que não podia ser outro evangelho senão justamente o de Lucas, no capítulo 1, do versículo 26 ao 38, que é o trecho da anunciação do anjo, né? Tão conhecido por nós e tão forte para a nossa vivência de fé, na obediência ao Cristo, até mesmo na obediência aos ensinamentos da igreja, a partir de Maria como modelo para a nossa vida. Então, lá em Lucas capítulo 1, do versículo 26 seguintes, vamos meditar. Quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome de José, da casa de Davi. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou muito confusa com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse: Não tenhas medo, Maria. Encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz um filho,
e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria então perguntou ao anjo: como acontecerá isso, já que eu não conheço, não convivo com o homem? O anjo respondeu: o Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. Este já é o 6º mês daquela que era chamada estéril. Pois para Deus nada é impossível. Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da nossa salvação. Amém. Pode aplaudir a palavra de Deus. Quando eu rezo aqui o terço toda quarta-feira, o programa Caminhos da Fé, o pessoal até já sabe o que eu vou falar, porque eu faço sempre a abertura com a mesma frase, né, do nosso programa, já que é Momento Mariano. E eu gosto de dizer assim: Momento Mariano pela Rede Século XXI. Momento de contar com aquela que, dentre todos os santos e santas de Deus, a nossa maior intercessora, a Virgem Maria. Antes de qualquer coisa, antes de refletirmos qualquer assunto sobre Maria, nós devemos sempre ter claro que quem realiza, quem salva é Jesus Cristo. Maria é a nossa maior intercessora. Maria é a mãe de Jesus. Maria é a nossa mãe. Jamais devemos colocá-la no lugar de Jesus Cristo. Jamais Maria pode ocupar o lugar do Senhor na nossa vida. Mas, pelo contrário, quando entendemos que ali, aos pés da cruz, Jesus diz para Maria: mãe, eis aí o teu filho, e filho, eis aí a tua mãe, ele não está entregando Maria como mãe somente para o discípulo amado, mas ele representa toda a humanidade, ele representa cada um de nós, representa eu, representa você. Então nós a temos como mãe e como maior intercessora. Então Maria é aquela que na fidelidade a Deus, quando diz o seu sim, torna a nossa maior intercessora. Aliás, a vocês que são mães, né? É só ver na casa de vocês. Quando que o filho quer alguma coisa, para quem que ele pede? Para quem? Para quem? Nunca ele vai chegar no pai, né? Porque já fica meio ressabiado, achando que a primeira resposta é não. Mas a mãe sempre vai dizer sim. E depois, quando a mãe chega para o filho e pede alguma coisa, algum filho por acaso nega? Nega? Não, também não. Então, assim como, né, a mãe atende o pedido do filho, o filho também atende o pedido da mãe. Por isso, a Virgem Maria, ela é a nossa maior intercessora. Lemos o trecho da Anunciação, mas para destacar a nossa reflexão, a nossa pregação, justamente o versículo 37, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Isso, nós temos 3 condições para refletir. Primeiro, a confiança. Segundo, a fidelidade. E terceiro, a obediência. Primeiro, a confiança. Quando Maria se coloca diante do anjo e diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, a partir daquele momento ela abandona o seu projeto para que Deus realize o projeto dele em sua vida. Então ela diz assim: olha, estou aqui, sou a sua serva, faça o que tiver que ser feito na minha vida, porque a partir de agora eu abandono em tuas mãos. E a consequência de tudo isso é justamente a fidelidade. Porque vejam, quando eu confio, eu sou fiel. Porque eu entrego a minha vida, eu entrego o meu ser, eu entrego tudo aquilo que eu sou.
E assim como Maria, que é modelo de fidelidade, nós também, em relação ao seu Filho e nosso Senhor Jesus Cristo, somos chamados a ter essa mesma fidelidade. Nós devemos entregar a nossa vida, tudo aquilo que somos, nas mãos do Senhor. A exemplo de Maria, nós também somos chamados a dizer: eis aqui a serva do Senhor, eis aqui o servo do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, segundo a tua vontade. E só realmente quem confia, tornando-se fiel, faz isso, porque vai saber que o Senhor vai realizar todas as coisas. E quando Maria então entregou toda a sua vida, todo o seu projeto nas mãos de Deus, ela realmente deixou Deus conduzi-la. Ela deixou Deus realizar, não só na condição de trazer o verbo de Deus a este mundo, não só na condição de ser a mãe do Filho de Deus, mas passar por tudo aquilo que Jesus passou, assumindo para ela também o sofrimento. Porque ela foi mãe, ela educou, ela o conduziu, mas ela sofreu, ela chorou, ela viu o filho sofrer e morrer, mas ela se alegrou também, porque ela viu o filho vivo e ressuscitado. Então, tudo conforme a vontade de Deus, tudo conforme o desígnio de Deus. Por isso, confiou e disse: eis aqui a serva do Senhor. E em nenhum momento abandonou a vontade de Deus, mas caminhou para que tudo acontecesse segundo a vontade de Deus. E assim, voltando à questão da nossa vida, de cada um de nós, nessa confiança, nessa fidelidade, nós também não devemos hesitar, nós não devemos temer. Eu acho muito interessante e ao mesmo tempo engraçado, porque diante de algumas dificuldades, diante de algumas tribulações, infelizmente, é muito triste dizer isso aqui, mas a primeira coisa que as pessoas fazem é se afastar de Deus. Sempre diziam: eu confio, eu sei que o Senhor vai realizar tudo na minha vida, eu sei que tudo vai acontecer, mas diante de uma tribulação, diante de uma dificuldade, ou até mesmo diante de uma tribulação, uma prova, uma provação, quem que é colocado de lado é o próprio Deus. E aí, aonde está a fidelidade? Aonde está a confiança? Em realmente dizer: Senhor, sou seu servo, sou sua serva, faça-se em mim segundo a tua vontade. É claro que Deus não deseja o mal para nenhum de nós. O Senhor Jesus nos diz, no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. E a sua vitória é a certeza da nossa vitória, porque com Ele nós já somos vitoriosos. E a fidelidade de Maria, a confiança de Maria, deve ser, a nossa, melhor dizendo, deve ser semelhante à de Maria. Nós devemos confiar plenamente do Senhor, devemos ser fiéis a Ele, à sua palavra, aos seus ensinamentos, porque aí na confiança eu me torno fiel. E aí, na confiança, na fidelidade, eu também me torno obediente. Até o próprio Cristo foi obediente ao Pai. Vejam lá no momento da agonia, da aflição, no Horto das Oliveiras, se não ele clama ao Pai: se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice, mas se for da tua vontade. E ele entendeu um pouquinho depois que a vontade do Pai era que ele bebesse do cálice, que ele assumisse o sofrimento para nos resgatar. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. Então, é a confiança e a fidelidade que nos leva à obediência. A obediência justamente no Senhor, a obediência na sua palavra. E Maria, como dito no tema da nossa reflexão de hoje, da nossa pregação, é justamente para cada um de nós modelo de fidelidade. Modelo daquela que realmente deixa Deus realizar tudo, né? O catecismo diz assim: Maria, a bem-aventurada que acreditou. A Virgem Maria realiza de maneira mais perfeita a obediência da fé. Na fé, Maria acolheu o anúncio e a promessa trazida pelo anjo Gabriel, acreditando que nada é impossível para Deus. E dando o seu assentimento: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E depois, quando vai ao encontro da sua prima Isabel, ela vai saudá-la, Isabel a saúda, dizendo: bem-aventurada a que acreditou,
pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. É em virtude desta fé que todas as gerações a proclamarão bem-aventurada. Nós somos essa geração que proclama a Virgem Maria como bem-aventurada. Aquela que acreditou, aquela que confiou, aquela que realmente deixou Deus realizar tudo na sua vida. E desse modo, assim, também a cada um de nós, vale, né, nos perguntarmos também se confiamos, se somos de fato fiéis e se realmente caminhamos na obediência. Porque às vezes, né, a palavra fala uma coisa para nós e nós queremos outra. Você já imaginaram se Maria falar assim, eu ser a mãe do Salvador? Quero isso para mim não. Eu só vou ter problema lá na frente. Eu vou ver meu filho sofrer, vou ver tudo isso? Quero não. Arruma aí, ó Gabriel, fala para Deus, arruma outra mulher, porque eu não quero. Não é? E às vezes, né, diante da palavra de Deus, nós temos uma postura de fechamento, de rejeição, de sobrepor a nossa vontade. E quando eu digo da palavra, eu estou falando do próprio Deus. De sobrepor a nossa vontade à vontade de Deus. E tantas outras coisas. Então, qual é, senão, justamente, a nossa condição de fazer com que, por meio da palavra de Deus, nós por Ele sejamos conduzidos, nos tornando cada vez mais fiéis, confiando, sendo obediente e deixando realizar o seu projeto na nossa vida. Meu Deus, quantas vezes, talvez, se pararmos para refletir, quantas vezes nós não quisemos que a nossa vontade fosse a vontade de Deus, não é? A gente às vezes esquece, né? Quando rezamos o Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Às vezes tem alguns que são tentados a rezar assim, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Não é? Porque é que sempre a sua vontade sobrepõe. Quer que somente, né, quer submeter a si mesmo o próprio Deus. Rompeu com a fidelidade, rompeu com a confiança e escrachou de vez com a obediência, né? Porque não está sendo obediente. E Maria é essa justamente que nos convida à fidelidade e à obediência. Maria fez tudo aquilo que o Senhor pediu, a partir do momento da anunciação. E ela acompanhou, como já dito, os passos de Jesus. Mas fez tudo segundo a vontade de Deus, não segundo a sua vontade. A prova disso é que quando Jesus fica no templo, e ela diz, mas filho, eu e teu pai estávamos te procurando. E qual é a resposta de Jesus? Não menosprezando a figura de Maria, né? Mas fazendo-a entender que para o filho tudo se realiza segundo a vontade do pai, como assim, como ela. Não sabes tu que eu devo estar na casa do meu pai? É? E aí diz, olha Maria, quase que Jesus dizia assim, ô mãe, é o seguinte, eu tenho que estar na casa do meu pai, essa é a vontade dele. Lembra-se sempre disso. Não é? Então, seria mais ou menos isso. Não é? E assim também é para ser com cada um de nós. Né? Nos abrimos de fato à ação de Deus, à graça do Senhor, tendo Maria como modelo de mãe, como modelo de senhora, como aquela que é realmente a mãe do Salvador e tantas outras coisas. Por isso que, de fato, Maria é para ser para nós a nossa maior intercessora, mas é para ser também aquela que é, de fato, um modelo de obediência, de fidelidade e de confiança. É isso, né? E entrando não só na questão da confiança, da fidelidade e da obediência, mas também Maria é para ser exemplo de fé a cada um de nós, né? Porque, vamos lá novamente, quando ela diz lá, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade ou a tua palavra, ela está manifestando toda a fé e toda a certeza de que realmente Deus não vai abandoná-la, porque o projeto não é dela, o projeto é dele. Como na vida de cada um de nós, todos nós somos chamados a ser instrumentos de Deus, todos nós. A obra, a ação, o projeto, tudo é de Deus. Nós somos o quê? Instrumentos do Senhor.
E como instrumentos do Senhor, como instrumentos de Deus, é Ele que vai agindo na nossa vida, é Ele que vai realizando e é a sua palavra que vai nos conduzindo. Então, o exemplo de fé, o exemplo de confiança, o exemplo de fidelidade, o exemplo de obediência. Mais uma vez vamos recorrer, ao catecismo. Afinal de contas, nós estamos não só meditando a palavra de Deus, mas também aprendendo um pouquinho mais, daquilo que já sabemos, da doutrina da nossa igreja, dos ensinamentos, que é importante para nós, para o crescimento, para a maturidade de fé. E aí lá no catecismo diz o seguinte, em relação à questão de Maria como exemplo de fé. Não só ela, mas vai retomar algumas personagens, aí, alguns das Sagradas Escrituras. E diz assim, é então que devemos voltar-nos para as testemunhas da fé. Abraão, que creu, esperando contra toda esperança, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. A Virgem Maria, que na peregrinação da fé, foi até a noite da fé, comungando com o sofrimento do seu filho e com a noite do seu túmulo, e tantas outras testemunhas da fé. Com tal nuvem de testemunhas ao nosso redor, rejeitando todo o fardo e o pecado que nos envolve, corramos com perseverança para o certame que nos é proposto, com os olhos fixos naquele que é o autor e realizador da fé, Jesus. E aqui também cita, nessa parte, a carta de São Paulo aos Hebreus. Então vejam aí, quanta coisa, quanta condição, a partir daquela simplicidade de uma mulher que bastou dizer sim. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E aí, continuando lá mesmo, no capítulo 1, só que agora somente o versículo 45, que a resposta, mais uma vez, confirmando a fidelidade, a fé e a confiança de Maria, de Isabel. Feliz aquela que acreditou, pois o que foi dito da parte do Senhor será cumprido. Está se cumprindo a partir da maternidade do sim de Maria. Então, tudo concorre para uma única condição, justamente para o Cristo Jesus. Então, Maria é aquela que nos traz para junto de si e nos leva à presença do seu filho. É como se ela dissesse assim, olha filho, eu trouxe mais um para você. Eu consegui resgatar mais um para você. Por isso que ela é a nossa maior intercessora. Por isso que ela justamente é aquela que é modelo, que é exemplo e tantas outras coisas para a nossa vida de fé. Por isso que ela é a nossa mãe, por isso que ela é a mãe da igreja, justamente porque deixou Deus realizar tudo na sua vida. A nossa confiança, como está a nossa confiança no Senhor, Quem realmente nós buscamos aí, em quem realmente nós depositamos a nossa confiança, Eu dizia, se não me falha a memória, na segunda pregação, que diante de qualquer situação, ou batemos a madeira, ou fazemos isso, ou fazemos aquilo. Para que eu preciso de coisas constituídas pelas mãos humanas, se eu tenho o próprio Deus, que criou todas as coisas, e está acima de qualquer coisa? É nele realmente que eu sou chamado a confiar. É ele realmente que eu tenho que buscar em minha vida. E é nele que eu devo colocar toda a minha fé. Aliás, é dizer, como São Paulo também diz, sem quem acreditei, sei em quem coloquei a minha confiança. E uma fé como a de Maria, uma confiança como a de Maria, é para ser exemplo e modelo a cada um de nós. É isso. Amém? Podem bater palmas para o Senhor. É para ser. Senão não tem sentido a nossa vida. Senão não tem sentido a nossa fé. Nós não podemos buscar nada, nem ninguém. Buscar somente o Senhor Jesus. E aí a gente olha, para aquela simplicidade, para aquela fragilidade de Maria, e foi a escolhida para ser a mãe do Salvador. Por que será que ela foi escolhida? Eu já dei a resposta aqui,
Por que ela foi escolhida? Porque Maria conhecia a palavra de Deus. Maria vivia a palavra de Deus. Maria era judia, meditava com seus pais. Não é? Por quê que ela foi escolhida? Às vezes eu brinco e digo assim, será porque ela era mais cheirosa? Será porque ela usava um perfume gostoso? Será que porque ela era mais bonita? Não, não. Nenhuma condição da casca humana, mas por um simples motivo: a fidelidade e a fé. Aquele que é fiel alcança a graça de Deus. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Não tenhas medo, alcançastes graça diante de Deus. Por isso que a fidelidade, a fé, a fidelidade nos faz realmente alcançar graça diante de Deus. O infiel não é que ele não alcança, porque a graça é para todos, mas ele mesmo se fecha a graça. Aí depois, mas por que Deus ouve todo mundo e não ouve a minha prece, o meu pedido, a minha oração? Porque aí sempre joga a culpa para Deus, né? Esquece da infidelidade, esquece de tantas outras coisas, e o culpado por tudo é Deus. Então é para ser o contrário, né? É para sermos fiéis, é para sermos realmente aqueles que confiam no Senhor, e mesmo diante de qualquer coisa, de qualquer situação, de qualquer, como disse, tribulação, confiemos em Deus. Coloquemos tudo nas mãos do Senhor. E aí então, nos deixemos ser conduzidos por Ele. Vale recordar o que eu já disse hoje aqui: Deus só nos dá aquilo que é bom. Nada de ruim Deus quer para nós. Deus só quer aquilo que é bom. Então vamos pegar isso para nós. Vamos participar da graça de Deus. Vamos nos tornar fiéis ao Senhor. Assim como o exemplo de Maria, fidelidade, confiança. Volto a repetir, faça como fez Maria, diga o que disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, eis aqui o servo do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. É assim, é assim. E não é difícil de fazer isso, não. Não é difícil. O problema é que às vezes nós temos tantas coisas e carregamos tantas coisas dentro de nós, que nós não queremos tirar, né? Então vai acumulando, 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 e vai ocupando o lugar da confiança, vai ocupando o lugar da fidelidade, vai ocupando o lugar da obediência, vai ocupando até mesmo o lugar da fé. Ah, mas eu estou fraco na fé, padre. Por que você está fraco na fé? Não é? Não existe gente fraca na fé, não. Não é o Senhor que diz a palavra, ou é quente ou é frio, morno para mim, vomito pela boca. É isso mesmo. Não. Forte, nós todos temos fé. Agora, vale abrir um parênteses aqui e dizer assim, né? Que assim como Jesus passou o seu tempo de deserto, nós também passamos. E o tempo de deserto de Maria foi o tempo dela ver a paixão, a morte de seu filho. Só que Maria, na fidelidade, na fé, ela creu e viu o filho vivo e ressuscitado. Jesus não deixou-se ser vencido e muito menos seduzido pelo inimigo no período do deserto. Mas, pelo contrário, como que ele vencia a tentação? Senão com a palavra e com a oração. E quando nós achamos que nós estamos fracos na fé, nós estamos enfrentando o nosso período de deserto. E aí, o exemplo da confiança de Maria e o próprio exemplo do Senhor Jesus. Vencer com a oração. Vencer na meditação da palavra. Porque aí realmente, de novo, confiança, obediência e fé. É isso. Então, vocês que aqui estão, você não é fraco na fé. Deus sabe o que tem no seu coração. Você, diante do seu deserto, não pode desanimar. Em nenhum momento desistir. Mas, pelo contrário, é aí sim, caminhar na graça, confiando no Senhor, meditando a palavra, vencendo o deserto com a palavra e com a oração. Por isso, aí voltamos lá, né? A necessidade justamente de tirar algumas coisas que estão dentro de nós, que muitas vezes nos impede de viver essa fidelidade e essa confiança. E aí vem o momento de deserto, estou fraco na fé. E aí bota aquilo na cabeça e fica martelando. Estou fraco, né? Como é que é? Galinha de Angola, né? Não tem a galinha de Angola? Estou fraco. Não é assim? Pois é. Às vezes tem gente que é assim, é igual uma galinha de Angola. Estou fraco.
Tira da mente o nome de Jesus. Seja forte na fé. Confia no Senhor, né? E é exatamente isso. E quando confiamos, então, o tô fraco, sai fora. Porque nós nos tornamos fortes em Cristo Jesus. Aliás, vamos de novo citar o apóstolo Paulo. É na minha fraqueza que me sinto forte. Porque é diante da fraqueza que se recorre com muito mais intensidade ao Senhor. É essa a diferença. E aí, a fidelidade, a confiança, a obediência e tudo mais, faz o que de nós? A exemplo de Maria, testemunhas da fé. Lembram lá o evangelho das bodas de Caná? O que Maria fez? Ela testemunhou, como mãe do Salvador, ela testemunhou, vão lá e façam o que ele vos disser. Ela não falou, olha, ele é o Salvador, viu? Eu sou a mãe do Salvador. Não. Ela vai lá, conversa com Jesus, depois diz para os que estavam servindo, vão e façam tudo o que ele vos disser. O testemunho. E ali, Jesus realiza o seu primeiro milagre, né? Transforma a água em vinho. Realmente fonte de graça, fonte de bênção. E esse testemunho que a Virgem Maria dá, que serve também, serve também a cada um de nós. Porque, gente, eu sempre digo lá no santuário, né? Vocês sabem disso. A fé não é algo para ficar escondido comigo ou colocar debaixo do tapete. A fé é para ser testemunhada, é para ser anunciada, é para ser proclamada. A fé, eu vivo, mas eu testemunho com palavras, eu testemunho com ações, com aquilo que eu falo e com aquilo que eu faço. E não é para o lado de fora não, viu? Hoje, em nossos dias, principalmente, o testemunho deve-se começar a partir da nossa casa. Dentro de casa nós devemos testemunhar a fé. Lembra que eu brinco lá, né? Que tem dois grandes barris na entrada do santuário, um com auréola e outro com... Lembra que eu brinco com vocês lá também, né? Que aí a pessoa entra na igreja, tira o... põe lá e pega a auréola, né? Terminou a missa, tira a auréola e põe o outro, e aí a pessoa fala, nossa, mas estava na igreja até agora e está desse jeito, misericórdia. Parece que foi encontrar com qualquer coisa, menos com o próprio Senhor. Fidelidade, obediência, exemplo de fé, confiança. Tudo isso deve gerar em nós a nossa mudança, a nossa conversão. Tudo isso deve fazer realmente de nós pessoas novas, e pessoas novas em Cristo Jesus. Esse testemunho de fé, o apóstolo Paulo vai falar muito, mas muito para nós, né? Na carta aos Romanos, lá no capítulo 4, versículo 18, deixa eu achar aqui. Vejam o que diz o apóstolo Paulo, hein? Isso é testemunho de fé da parte do apóstolo também, Esperando contra toda a esperança, ele firmou-se na fé e assim tornou-se pai de muitos povos, falando de Abraão, conforme lhe fora dito, assim será tua posteridade. Depois o apóstolo também vai dizer, na carta aos Hebreus, e diz o seguinte, deixa eu achar aqui, colou o negócio aqui, misericórdia, aqui, achou, pronto. Na carta aos Hebreus, lá no capítulo 12, versículos 1 e 2, que vai falar justamente desse exemplo de fé e de confiança, né? No versículo 12, capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, com tamanha nuvem de testemunhas em torno de nós, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. Corramos com perseverança na competição que nos é proposta, com os olhos fixos em Jesus, que vai à frente da nossa fé e a leva à perfeição, em vista da alegria que o esperava. Aí continua ele, suportou a cruz, não se portando com a infâmia, e assentou-se à direita do trono de Deus. Quer dizer, nós temos aí Maria e todos aqueles que vieram antes dela, né? O exemplo de Abraão e assim por diante. E aí, justamente sobre essa questão do testemunho da fé, tem uma outra citação do catecismo, que diz o seguinte, que é preciso viver a fé, porque ela é um ato pessoal,
A resposta livre de cada um de nós, homem, a iniciativa de Deus que se revela. Ou seja, eu respondo. Assim como o amor, na segunda pregação, eu respondo livremente à fé. Então, Deus coloca isso em mim, mas na liberdade eu respondo. E aí, para finalizar, né, justamente voltamos à questão do chamado fiat, ou faça-se, que é o faça-se em mim, segundo a tua palavra, né? Então, esse trecho da Sagrada Escritura serve de fato a todos nós como um grande exemplo para a nossa vivência da fé, né? Porque não só o catecismo, mas também um trecho de uma citação de Santo Irineu, que vai falar sobre essa questão, né? Então o catecismo diz o seguinte: ao anúncio que conceberia o Filho do Altíssimo, sem conhecer homem algum pela virtude do Espírito Santo, Maria respondeu com a obediência da fé, certa de que nada é impossível a Deus. E aí repete de novo: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Assim, dando à palavra de Deus o seu consentimento, Maria se tornou mãe de Jesus, e abraçando de todo o coração, sem que nenhum pecado a retivesse, a vontade divina de salvação, entregou-se ela mesma totalmente à pessoa e à obra de seu Filho, para servir na dependência dele e com ele, pela graça de Deus, ao ministério da redenção. Então, obediente, fez tudo na fé, segundo a vontade de Deus. E aí, Santo Irineu, e também o documento a Lumen Gentium, do Concílio Vaticano II, diz o seguinte: obedecendo, se fez causa de salvação, tanto para si, quanto para todo o gênero humano, donde não poucos padres antigos afirmam de bom grado em sua pregação: o nó da desobediência de Eva foi desfeito pela obediência de Maria. O que a Virgem Eva ligou pela incredulidade, a Virgem Maria desligou pela fé. Comparando Maria com Eva, chamam-na de mãe dos viventes, e com frequência afirmam: veio a morte por Eva e a vida por Maria. Olha que beleza, né? Que graça, que bênção, que coisa justamente maravilhosa, tudo isso a nós, né? Então, de fato, por meio de Maria veio a vida, e não é qualquer vida, é a vida dada por aquele que diz: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. A vida dada pelo Senhor Jesus, pelo nosso Deus e Salvador. Bendito seja o Senhor por isso, né? E aí então, mais uma vez, a nossa obediência, a nossa fidelidade, a nossa confiança, em que realmente nós depositamos tudo isso, em quem nós colocamos tudo isso, o que de fato nós buscamos. Maria, o grande modelo, o grande exemplo de fidelidade, o grande exemplo de fé, de confiança. A mãe, como disse o catecismo da igreja, a mãe de todos os viventes. Aquela que em teu seio trouxe a cada um de nós a salvação. Mais uma vez eu quero te convidar para fechar os olhos. Você também que está na sua casa, pode fechar os olhos, curvar a sua cabeça neste momento. Nós vamos lembrar um pouquinho de Maria, aquela que foi obediente, aquela que justamente caminhou na graça com Deus, aquela que se abriu à vontade do Salvador. E vamos nos perguntar: cada um de nós, estou vivendo a fidelidade da fé? Estou realmente sendo obediente à palavra do Senhor Jesus, aquilo que Ele fala ao meu coração, aquilo que Ele me fala através dos evangelhos? Tenho deixado a vontade de Deus se realizar em mim? Estou sendo
realmente fiel? E que você possa, com toda a confiança, pedir nesse momento ao Senhor que Ele te ajude a se tornar cada vez mais fiel a Jesus, fiel à sua igreja, fiel àquilo que realmente Ele nos fala. E se pergunte, quantas vezes você deixou de confiar no Senhor para buscar outras coisas? Quantas vezes você abandonou o próprio Deus? Quantas vezes você, dizendo que confiava, na verdade não confiou? Maria, a mãe de Jesus, a nossa mãe, ela confiou e confiou muito. E o convite que ela faz a cada um de nós agora é que sejamos capazes de sermos fiéis ao Cristo, assim como ela foi fiel ao Pai. Que realmente você, olhando para a Virgem Maria, olhando para aquela que é a sua mãe também, que você possa pedir a sua intercessão, se colocar na presença dela e dizer: ó mãe querida, te dou graças, porque o seu sim fez-me poder ser salvo. O seu sim trouxe ao mundo aquele que me concede o perdão dos meus pecados, aquele que me dá a salvação. Ajuda-me, ó Virgem Mãe, a abandonar da minha vida tudo aquilo que realmente me impede de confiar totalmente no seu Filho, o meu Deus, o meu Senhor, Jesus Cristo. Ajuda-me, ó Mãe, a buscar na tua intercessão a graça de a cada dia crescer, amadurecer na fé, de a cada dia me tornar fiel, que realmente, ó Mãe querida, pela tua intercessão, que eu possa abrir o meu coração à palavra do Cristo, que pela tua intercessão, ó Virgem Mãe, eu possa viver verdadeiramente a fé. Quero confiar, ó Mãe querida, no teu Filho. Quero mais uma vez entregar todo o meu ser, tudo aquilo que sou em suas mãos, para que Ele possa me conduzir. Quero viver a confiança da fé. E quero, a cada dia da minha vida, fazer de Jesus o único Deus, o único Senhor. E que realmente, cada um de nós que aqui estamos, que realmente ao olhar para a Virgem Maria, tenhamos todo o amor e toda a ternura para com ela, porque ela é a nossa mãe, ela é a nossa maior intercessora. E que ao rezarmos, seja a Ave Maria, seja o terço, seja o rosário, que realmente nós possamos pedir a cada Ave Maria, a cada oração: ó Mãe querida, ó Virgem Santa, fazei-me a cada instante da minha vida fiel ao seu Filho e nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero dizer meu sim, como tu, Maria, como tu. Um dia, como
como tu. Maria, Maria, como tu. um dia, Como tu. Maria, quero amar Jesus. Quero amar Jesus como tu. Maria, um dia, como tu. um dia como tu. Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos dar também uma salva de palmas para a Virgem Maria, a Mãe de Deus, a nossa Mãe. Amém.